Sou aluno de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tinha em mente trazer certos dados estatísticos para que a Corte pudesse melhor refletir sobre essa questão da decisão que tomamos recentemente, precária e efêmera, sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, os efeitos dessa decisão. Eu, de ontem para hoje, inclusive, pedi ao Conselho Nacional de Justiça, superiormente presidido por Vossa Excelência, alguns dados sobre as audiências de custódia. E recebi esses dados hoje de manhã e verifiquei que, de 2015 a 2019, foram realizadas 550.238 audiências de custódia, com resultado, me parece extremamente auspicioso e significativo, porquanto 39,9% dos presos em flagrantes foram libertados mediante condições, portanto, quase 40%, resultando num total de 219.673 presos, ou possíveis presos. Portanto, queria lançar uma hipótese para a meditação deste egrégio plenário de que a alegada redução na população carcerária se deve ao trabalho do CNJ, iniciado, sobretudo, pelo ministro Gilmar Mendes, com os mutirões carcerários, depois continuado pelos sucessores, com as audiências de custódia, que reduziram significativamente a população carcerária. Mas, senhor presidente, eu não quero verticalizar essa discussão e passo rapidamente para o meu voto. Eu gostaria, Carlos Lewandowski, de fazer um registro. As audiências de custódia que Vossa Excelência teve a capacidade e o mérito e cumprimento por Vossa Excelência de ter espraiado por todo o Brasil, ela cumpre um compromisso internacional assinado pelo Estado brasileiro, através de uma convenção internacional que foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da República. Ou seja, ela é, do ponto de vista da legislação, uma lei em nosso país. Ou seja, ela não é algo criado pelo Judiciário ou pelo Conselho Nacional de Justiça. As audiências de custódia têm fundamento legal em tratado internacional que, para o Judiciário deixar de cumprir, só se romper com esse tratado internacional. Só para registro, porque muitas vezes fica-se a ideia de que as audiências de custódia é alguma coisa inventada pelo Judiciário brasileiro, quando não. É vinculado à legislação, a tratados internacionais que o Estado brasileiro firmou perante o mundo. Pois não, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência e tenho o mérito de ter continuado e ampliado as audiências de custódia em todo o Brasil. Senhor presidente, meu voto é singelo, eu fiz o resumo do resumo e gostaria de dizer inicialmente, antes de proferir o voto propriamente dito, e recordo que, ao ser empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 16/3/2006, assumi o solene compromisso de cumprir a Constituição e as leis da República, sem concessões à opinião pública ou publicada e nem a grupos de pressão. E desse compromisso, senhor presidente, jamais me desviei e não posso desviar-me agora, pois tenho o inequívoco dever, sob pena inclusive de prevaricação, de dar estrito cumprimento à vontade do legislador constituinte e ordinário, que vocalizo a vontade do povo soberano, especialmente quando o texto normativo não comporta, como é o caso dos autos,
qualquer margem de interpretação. Pois bem, as constituições modernas surgiram na esteira das sublevações libertárias do século XVIII, como expressão da vontade dos cidadãos, veiculada por seus representantes dos parlamentos. Desde então, revestiram-se da forma escrita para conferir rigidez aos seus comandos, pois foram concebidas como instrumentos para conter o poder absoluto dos governantes, dentre os quais, não esqueçamos disso, se incluem os magistrados. Apesar de sua rigidez, logo se percebeu que as constituições não poderiam permanecer estáticas, porque tinham de adaptar-se à dinâmica das sociedades que pretendiam ordenar, sujeitas a permanentes transformações. Se assim não fosse, os seus dispositivos perderiam a eficácia, no todo ou em parte, ainda que vigorassem no papel. Por esse motivo, passou-se a cogitar do fenômeno da mutação constitucional, que corresponde aos modos pelos quais as constituições podem sofrer alterações. Resumem-se basicamente a dois: um formal, em que determinado preceito é modificado pelos legisladores ou pelos juízes, mediante interpretação, e outro informal, no qual se reconhece o seu desuso por não corresponder mais à realidade. Seja qual for a maneira como se dá a mutação do texto constitucional, ela jamais poderá vulnerar os valores fundamentais sobre os quais se sustenta. A Constituição Federal de 1988, senhor presidente, definiu tais barreiras em seu artigo 60, parágrafo 4º, denominadas pela doutrina de cláusulas pétreas, justamente para evocar o seu caráter de alicerce de todo ordenamento legal, a saber, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais. A presunção de inocência, com toda certeza, integra a última dessas cláusulas, representando talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, considerado congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no bojo do qual tramitam atualmente cerca de 100 milhões de processos, a cargo de pouco mais de 17 mil juízes, obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma emulação daquela disciplina industrial, staccanovista, taylorista ou fordista, já muito superada. Salta aos olhos que em tal sistema, o qual de resto convive com a intolerável existência de aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em condições subhumanas, dos quais mais de 40% são provisórios, situação que caracteriza, segundo a Suprema Corte, entre aspas, um estado de coisas inconstitucionais, a partir do voto brilhante desse grande magistrado, Marco Aurélio Melo, multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instâncias. Daí a relevância da presunção de inocência, concebida pelos constituintes originários do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, com a seguinte e cristalina dicção: ninguém será considerado culpado ao ter o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, o que, a toda evidência, subentende decisão final dos tribunais superiores. Afigura-se até compreensível que alguns magistrados queiram flexibilizar essa importante garantia dos cidadãos por ingenuamente acreditarem que assim melhor contribuirão para combater a corrupção endêmica e a criminalidade violenta que assola o país. Nem sempre, contudo, ministra Rosa Weber, emprestam a mesma ênfase
há outros problemas igualmente graves, como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal, para citar apenas alguns exemplos, cuja solução contribuiria sobremaneira para a erradicação das condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas classes economicamente menos favorecidas. Mesmo aos deputados, e vejo que estão aqui presentes alguns ilustres deputados, como o eminente Paulo Teixeira, jurista de escola, mesmo aos deputados e senadores, é vedado, ainda que no exercício do poder constituinte derivado, do qual são investidos, extinguir ou minimizar a presunção de inocência plasmada na Constituição de 1988, porquanto foi concebida como um antídoto contra a volta de regimes ditatoriais, como aquele instalado no Brasil depois de 1964, em que sequestros, torturas, desaparecimentos e o encarceramento sistemático de dissidentes políticos eram praticados sob as vistas de um judiciário emasculado pelos atos de exceção, quando não complacente com os desmandos. Com maior razão, não é dado aos juízes fazê-lo por meio da estreita via da interpretação, eis que esbarrariam nos intransponíveis obstáculos das cláusulas pétreas, verdadeiros pilares de nossas instituições democráticas. Ora, a questão trazida nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade diz respeito à possibilidade ou não de execução da pena logo após o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição, diante da tese provisoriamente fixada pelo plenário desta Corte no julgamento do HC 126292, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional nele ventilada. Lamentavelmente, senhor presidente, a partir desse entendimento precário e efêmero do tribunal, um grande número de prisões passou a ser decretado após a prolação de decisões de segunda instância, de forma automática, sem qualquer fundamento idôneo, com a simples remissão a súmulas ou julgados, em franca violação ao que dispõe o artigo 5º, inciso 61, segundo o qual ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esse retrocesso jurisprudencial, senhor presidente e senhores ministros, mereceu o repúdio praticamente unânime dos especialistas em direito penal e processual penal, particularmente daqueles que militam na área acadêmica. E nos brinda com sua honrosa presença o nosso professor Bandeira de Mello. Não se ignora que, com o triunfo das revoluções liberais, no já longínquo século das luzes, acabou-se com a obrigatoriedade do cumprimento dos caprichos régios, sob a justificativa de que le roi le veut, ou seja, o rei o quer. Como consequência, nos dias atuais, ninguém mais pode ser compelido, ao menos nos países civilizados, a cumprir uma determinação judicial, ou pior, recolher-se a uma prisão simplesmente porque le juge le veut, quer dizer, simplesmente porque o juiz o quer. Como se sabe, a jurisprudência desse Supremo Tribunal consolidou-se, salvo por um breve lapso de tempo, no sentido de que ofende o princípio da presunção de inocência a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada, como sempre enfatiza o eminente decano dessa casa, o nosso querido ministro Celso de Mello, ressalvada a hipótese da prisão cautelar, e desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse é, aliás, o entendimento ao qual sempre me filiei no julgamento do aludido HC 126.292,
em que o plenário sinalizou possível mudança do paradigma, assentei oralmente, de modo enfático, e aqui transcrevo o meu pronunciamento, para dizer que entendia naquela ocasião que o texto constitucional é expresso em afirmar que apenas depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, alguém poderá ser considerado culpado e levado à prisão. Continuo, senhor presidente, já me aproximando do fim, dizendo o seguinte: nem se argumente que certas nações culturalmente avançadas adotam a possibilidade de prisão, ministro Fux, após a decisão condenatória em segundo grau, pois a realidade delas é completamente distinta da nossa. Não apenas porque as garantias do cidadão em juízo são escrupulosamente asseguradas, como também porque existe um rigoroso controle externo da atividade judiciária, bem assim, um estrito respeito às prerrogativas dos advogados. Não fosse isso, a opção do Constituinte brasileiro, soberanamente adotada em 1988, foi no sentido de não admitir a prisão antes do trânsito em julgado, antes da sentença condenatória, em virtude das notórias distorções que, desde os tempos coloniais, caracterizam a persecução penal entre nós, branda com os privilegiados e implacável com os desassistidos. A nossa Constituição, convém lembrar, não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Ao revés, senhor presidente, a Carta Magna possui força normativa suficiente para fazer com que seus preceitos, notadamente aqueles que garantem os direitos individuais e coletivos das pessoas, sejam cabalmente observadas, ainda que anseios momentâneos, mesmo aqueles tidos como prioritários em um determinado momento histórico, a exemplo do combate à corrupção, que um setor mais mobilizado da sociedade, politicamente motivado, hoje reclama com estridência, requeiram solução diversa. É que a única saída legítima para qualquer crise, real ou imaginária, em um regime que se pretenda democrático, consiste justamente no incondicional respeito às normas constitucionais. Isso porque não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. Ora, os constituintes de 1988 atribuíram ao Supremo Tribunal Federal inúmeras e relevantíssimas atribuições, dentre as quais a mais importante é a guarda da própria Constituição, conforme assentado com todas as letras em seu artigo 102. Por isso entendo, com a devida vênia corrente majoritária, a qual ocasionalmente se formou no julgamento do HC 126-292, que naquela assentada o plenário retirou do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, um sentido que dele não poderia extrair, nem no mais elástico dos entendimentos, pois resultou na vulneração de um mandamento constitucional claro, unívoco, direto e objetivo, inclusive protegido pelo próprio texto magno, como visto, contra iniciativas tendentes a aboli-lo. Insisto em que não se mostra possível superar a taxatividade daquele dispositivo constitucional, salvo em situações de cautelaridade, por tratar-se de um comando constitucional absolutamente imperativo, categórico, com relação ao qual não cabe qualquer tergiversação, pois, como já diziam os juristas de antanho, in claris cessat interpretatio. Máxima agora trazida à colação pelo ministro Fux. E o texto do inciso 72, do artigo 5º da Carta Magna, ademais, além de ser claríssimo, jamais poderia ser objeto de uma inflexão jurisprudencial para interpretá-lo, senhor presidente, em malam partem, ou seja, em prejuízo dos acusados em geral. Por fim,
Não custa recordar que o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, elaborada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas e subscrita pelo Brasil, considerada pelos especialistas um verdadeiro jus cogens internacional, ou seja, de observância obrigatória de todos os Estados que assinaram, consagrou o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais plenamente aplicável à espécie. Então, senhor presidente, concluindo, em face do exposto, outra não pode ser a minha conclusão, senão a de que o artigo 283 do Código de Processo Penal é plenamente compatível com a Constituição em vigor, razão pela qual eu me pronuncio no sentido de julgar inteiramente procedentes as ADCs 43, 44 e 54 sobre exame e como voto.